Pai do Senhor Jesus, irmãos, o Senhor Jesus, ele disse que a semente que caiu à beira do caminho foi a semente que as aves do céu comeu. E mais na frente ele explica que, ouvindo a palavra de Deus e não entendendo, vem o inimigo, vem o diabo e arrebata o que foi semeado no coração da pessoa. E como a gente pode entender, interpretar essa palavra? É justamente como o próprio Senhor Jesus ele falou, certo? Mateus 13:23 está escrito que quando alguém ouve a palavra e não entende, o inimigo vem e arrebata, mas aquele que ouve, 12:23, aquele que ouve e compreende a palavra, esse é o que vai frutificar, aquele que vai render frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Com isso, a gente pode entender o seguinte: muitos ouvem a palavra de Deus, né? Mas uma coisa é ouvir o que Deus está falando e outra coisa é entender o que Ele está dizendo. Por quê? Porque eu posso entender a palavra de acordo com a minha interpretação. Se eu estiver interpretando a palavra com a minha alma, querendo ver apenas aquilo que eu consigo discernir, aquilo que de alguma maneira vai ser uma interpretação incompleta ou uma interpretação completamente errada. E o Senhor Jesus ele disse: aquele que ouve a palavra e compreende. É preciso entender o que Deus está falando. Se eu não entender o que Deus está falando, eu não vou conseguir trazer o fruto que Ele está esperando. Eu não vou conseguir render no reino. Eu não vou conseguir satisfazer o reino. Eu não vou conseguir trazer aquilo que Ele espera. Eu só consigo produzir fruto se eu consigo entender o que Deus está falando. Se eu não conseguir compreender, não tem fruto. Isso é algo muito sério e profundo, porque é, é algo muito sensível, é algo que é algo que depende do Espírito de Deus para ser corretamente visto. Mas eu quero trazer aqui um exemplo. Quando o Senhor Jesus ele falou para aquela mulher que ele pediu água para ela e ela, a mulher do cântaro, né, a mulher do poço, né, que estava lá pegando água, o Senhor Jesus pediu, olha, dá-me água de beber. E ela foi e disse, não, como é que você é judeu? Fala comigo, né, que sou samaritana. E se você deve lembrar dessa história, quando o Senhor Jesus ele disse para ela, quando ela perguntou, né, para o Senhor Jesus, Senhor, né, me dá dessa água viva, né, para que eu não volte aqui a vir aqui tirá-la. Nós sabemos que o Cristo, né, que o Messias, ele vai vir e vai nos ensinar todas as coisas. E o Senhor Jesus falou para ela, eu o sou, eu que falo contigo. Quando o Senhor Jesus disse para ela que ele era o Messias, certo? Olha só, aquele que escuta a palavra e entende e compreende, esse vai dar fruto. Quando essa mulher escutou isso do Senhor Jesus, que ele era o Messias, e nessa ocasião ela já tinha recebido, né, uma palavra dele antes que havia explanado a vida dela, que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha agora não era seu marido, ela estava ali aberta a receber aquilo que vinha do Senhor Jesus como algo verdadeiro, como algo completamente fiel, fidedigno, digno de confiança. E quando o Senhor Jesus falou para ela, eu sou o Messias, eu que falo contigo, ela, olha só, ela deixou o cântaro e foi lá para a cidade e foi anunciar para as pessoas lá. Quando a gente entende a vontade de Deus, quando a gente escuta o que Deus está falando e entende, o próximo passo ele vai ser algo natural, vai ser algo assim, vou dizer quase espontâneo. Por quê? Porque trazendo aqui de uma maneira uma ilustração, quando caiu a ficha para a mulher, ela soube o que fazer.
O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente tem a verdade, a gente deixa de andar na mentira. Quando a gente consegue compreender algo, quando a gente tem a luz, a revelação de algo, a gente já pode escolher o caminho certo com segurança, com certeza. E olha só, ela, quando recebeu essa palavra do Senhor Jesus, ela deixou ali o cântaro e espontaneamente ela já soube o que fazer. Ela foi um desejo latente no coração dela que ela já foi lá na cidade, anunciou para os seus conterrâneos, né? Disse: olha, pessoal, eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Não é ele, porventura, o Cristo? E ela já trouxe, já foi logo frutificando 100, 60 e 30 por um. Ela já trouxe, do imediato que ela foi semeada, ela já ali produziu e o reino de Deus já foi ali, recebeu mais vidas por conta de uma pessoa que discerniu o que Deus está falando, porque não é só ouvir, é ouvir e entender o que Deus está falando. Com isso fica uma questão: o que é que Deus está falando para você? O que é que Deus está falando para mim? Certo? Isso é uma condicional para que eu possa dar frutos. Porque se eu não estiver entendendo, se eu estou falando aqui para você, tá certo? E eu estou aqui me esforçando para trazer uma mensagem X. Se você entender Y, vai ser em vão, certo? E agora cabe, né, esse mesmo paralelo com relação ao Senhor. Se eu escuto se eu escuto o que Deus está falando e eu não arrasou comigo mesmo, eu não faço essa triagem comigo mesmo para refinar, para saber o que é que Deus está me falando de verdade, eu não vou produzir os frutos que poderia produzir. E corre o grande risco dessa semente ou ser arrebatada, porque o Senhor Jesus ele disse: aquele que recebe a semente, né? Aqueles que a semente caiu na beira do caminho foram aqueles que ouviram a palavra, mas não entenderam. Ouviu e não entendeu, de imediato o inimigo roubou. Mas se eu ouvir parcialmente, eu vou produzir ou vou ser um solo pedregoso, que não vai conseguir produzir, porque eu vou ter os meus achismos, o meu coração já está endurecido devido às situações que eu queira entender como já estabelecidas e não vai ter espaço para a palavra crescer porque vai bater de frente com aquela rocha, com aquele conceito errado, digamos assim, que está confrontando a palavra de Deus e naquela queda de braço eu não vou praticar, ou mesmo entre os espinhos. Enfim, o conhecimento parcial vai ser improdutivo, vai ser ou vai ser algo que caiu nas pedras, ou vai ser algo que caiu nos espinhos. Estou trazendo aqui o conhecimento parcial, né? Ou, se não for entendido, vai ser arrebatado. Então, isso é algo muito importante e é algo que eu mesmo tenho que fazer, com certeza, muita vigilância para não desperdiçar o que Deus está falando comigo. Amém? Obrigado, irmãos, por terem ouvido. Que Deus abençoe a vida de cada um com a revelação do Espírito de Deus para o teu espírito, para que você, no teu espírito, tenha total clareza e convicção do que é a palavra de Deus para você, para que você possa tomar as atitudes que são necessárias para que ela venha a ser concretizada na sua vida e desse modo o reino de Deus venha a ser manifesto através da sua vida, onde você estiver. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te oro. Deus abençoa as nossas vidas, abençoa aqueles que estão ouvindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, com tua graça, Deus, para não desperdiçarmos a tua palavra. Amém.